dos elétrons, então o conceito de tensão é exatamente esse, força que impulsiona os elétrons. E para eu ter essa diferença de potencial, essa força, basicamente eu tenho que ter o quê? Um polo positivo, um polo negativo, ou uma fase e um neutro. No caso de ter um polo positivo, se eu tiver uma parte aqui, ó, uma parte que eu chamo de positiva e uma parte que eu chamo de negativa, que é positivo e negativo, aqui eu tenho uma diferença de potencial. Aqui eu tenho mais prótons, né? Eu tenho falta de elétrons aqui, e aqui eu tenho uma quantidade grande de elétrons. Então, isso daqui, ó, é uma diferença de potencial. Um potencial para doar elétrons e um potencial para receber elétrons. E essa diferença de potencial, a gente chama de tensão elétrica, cuja unidade de medida é o volt. Aí eu tinha comentado que o volt a gente usa tanto para tensão contínua quanto para tensão alternada. Então, lembrando de novo, né? Tensão contínua é aquela que tem polaridade, né? Sempre que eu tiver um lado positivo, um lado negativo, é tensão contínua, junto com a corrente contínua, certo? E a tensão alternada é aquela que tem na tomada, que você não consegue visualizar um lado positivo e um lado negativo, porque ela fica oscilando entre um pico positivo e um pico negativo 60 vezes por segundo, dependendo da frequência dela. Tudo bem? Aí, nós chegamos até essa parte aqui, onde nós iríamos ver um multímetro, certo? Então, o multímetro, ele não faria parte ainda da aula prática. Eu vou mostrar para vocês, porque na sala eu levaria um para mostrar como é que eles funcionam, então é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois multímetros, esse multímetro aqui, ó, mais simplesinho, que eu estava mostrando para vocês, só que ele já tem aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho um ponto onde tem tensão contínua? Vamos tentar melhorar aqui o foco. Ó, eu tenho esse ponto aqui. Tenho esse ponto aqui, ó, onde tem um V com risquinho. Isso daqui eu simbolizaria a tensão contínua. Desse outro lado aqui, ó, tá vendo que eu tenho um V e uma curvinha assim de tensão alternada? Então, para eu medir tensão contínua ou tensão alternada, o que eu teria que vir aqui, ó? Para medir tensão contínua, eu venho aqui e coloco na tensão contínua. Só que tem que tomar cuidado que ele tem uma escala, né? Então, ó, eu vou ver rapidamente com vocês esse daqui e vou pegar esse outro aqui, ó, que esse aqui é mais fácil de enxergar. Esse aqui é um outro multímetro que tem aqui, ó. Ele já é um pouquinho mais sofisticado, né? O que ele vai ter aqui, ó? Vamos ver aqui. Ele também tem escalas. Então, aqui, a partir do momento, ele é um multímetro digital também, né? Aqueles que tem o visorzinho lá para você enxergar qual que é o valor da tensão, da corrente. E daí aqui, ó, ele vai ter as informações relevantes que a gente vai precisar. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar mais fácil, para não ficar o meu dedão aparecendo. Então, aqui, ó, ele tem as escalas. Tá vendo? Então, aqui, ó, tem as escalas. Se você for medir resistência, tem uma escala. Se você for medir tensão, daqui veja que esse daqui ele já é um pouco mais sofisticado. Tá vendo que esse multímetro aqui, ó, esse outro multímetro, ele tinha tensão contínua e tensão alternada separado, certo? Esse daqui, ó, ele já mede tensão contínua e tensão alternada nesse mesmo ponto aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem o risquinho para indicar que é tensão contínua e tem a ondinha aqui para indicar que daqui até aqui é para medir tensão. Tem que cuidar bastante, porque os multímetros que nós compramos, assim, nós que somos simples mortais, nós compramos os multímetros com um valor um pouco mais em conta, não sei quanto a vocês, mas geralmente você compra um multímetro mais barato. Então, esses multímetros mais baratos, eles vão ter mais ou menos essa configuração aqui, ó. Aí tem os multímetros da Fluke, que eu tinha comentado com vocês, que daí ele é diferente, ele não tem escala. Ele vai medir tensão, tem um ponto aqui, ó, que mede tensão. Vai medir corrente, num ponto você mede corrente. Esse aqui você já tem que cuidar com a escala, ó. Aqui tem uma tensão de até 200 mili, 2 volts, 20 volts, 200 volts. Digamos que você fosse medir a tomada, seria colocar a tomada 127, eu vou medir ela aqui, ó, no ponto de 200 volts. O que tem que cuidar?
com relação a esses cabos aqui, ó. Esses cabos aqui, ó. Então, aqui, ó, esse daqui, esse cabo preto aqui, ó, ele sempre vai ficar no comum, que é esse ponto aqui, ó, comum. Então, o preto sempre, ele é o negativo e sempre vai ficar aqui, ó, no comum. Agora, esse vermelho, quando você for medir, ó, tensão, resistência e frequência, ele vai ficar aqui. Quando for para medir corrente daí é diferente, daí você vai ter que usar o vermelho nesses pontos aqui. Então, o pretinho sempre aqui e o vermelho ele pode mudar de lugar dependendo do que você for medir. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sim. Beleza? Então, tá. Tranquilo. Então, voltando lá. Deixa eu ver só se o IDC está gravando. Tá perfeito. Vamos voltar aqui nesse ponto aqui. Então, de multímetro, era isso que eu precisava comentar com vocês. E vamos voltar aqui, ó, só para a gente revisar a corrente. Então, tensão ficou bem tranquila? Tensão, a unidade de medida é o volt, para indicar que o circuito está tendo um voltímetro, sempre vai ser esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do voltímetro, que mede os volts, não a voltagem, nunca. Voltagem, nunca. Mede a tensão. O voltímetro mede a tensão, mede exatamente a quantidade de volts que vai ter na tomada ou na pilha. Aí, outro conceito importante aqui, ó, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um movimento ordenado dos elétrons, certo? Então, basicamente, corrente elétrica é medida da intensidade dos elétrons dentro do condutor. Então, suponhamos que eu tenho um condutor aqui, ó, a quantidade de elétrons que vão estar percorrendo esse condutor aqui, a gente chama de corrente elétrica. Então, a unidade de medida de corrente elétrica, vocês já sabem, é o ampere, e sempre que a gente for falar em corrente elétrica no circuito, eu vou ter o I. Então, esse I aqui corresponde à corrente elétrica. Consigo medir a corrente elétrica no multímetro também? Consegue. Vamos dar uma olhadinha só nesse desenho aqui, ó. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. E a unidade de medida é o ampere. E para você especificar que tem um amperímetro no teu circuito, ó, vamos ver a diferença do voltímetro e do amperímetro. Um amperímetro, se você tiver um circuito, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da tela para ficar mais fácil. Vamos dividir aqui, ó. Amperímetro. Amperímetro. Alguém me perguntou, a gente tinha que estar medindo corrente. Gente, medir corrente no laboratório é bem complicado, porque o amperímetro, eu devo ter comentado com vocês, mas é um dos equipamentos que os alunos mais queimam no laboratório. Então, o amperímetro é bem complicado. Todas as demais medições a gente faz. Corrente, nem sempre a gente faz a medição de corrente. Por quê? Suponhamos que eu tenha aqui, ó, uma tensão de 6 volts e aqui eu tenho uma resistência. Para você medir a corrente, você vai ter que colocar o amperímetro aqui, ó. Você vai ter que abrir o teu circuito e fazer com que a corrente elétrica entre dentro do amperímetro, assim, ó. Aqui, ó. O multímetro vai fechar o circuito. Se tivesse aquelas pontas de prova, então aqui ó, o vermelhinho ia ficar aqui, o pretinho aqui, e a corrente teria que passar por dentro do multímetro para você fazer a medição. Ou seja, a liga... Série ou paralelo? Isso, exatamente. O amperímetro, ele é ligado em série. Isso mesmo. Esse amperímetro que eu tenho aqui, que é o mais simplesinho, ele é ligado em série. Você tem que abrir o circuito, a corrente tem que entrar dentro do amperímetro, por isso que queima tanto o amperímetro lá dentro do Senai. Porque o amperímetro você tem que dar um curto-circuito, né? O multímetro ele vai ficar curto-circuitado. Aí você coloca, mediu a corrente, beleza, funcionou. Aí você esquece de trocar lembra que eu falei que o ponto preto e o vermelho, ele tem que, para medir corrente, é no outro lugar? A pessoa pega e esquece de tirar do lugar de corrente e vai medir tensão e dá, como tá curto-circuitado, estoura o fusível, faz um espetáculo, assim. Então,
corrente, geralmente os professores sempre pedem para medir corrente do lado do professor. Então, a gente sempre faz um bem bolado lá para medir corrente sem ter problema de danificar os equipamentos. E já o voltímetro que a gente falou, ó, opa, deixa eu só tirar essa cor. O voltímetro já não, ó. Voltímetro, ele é ligado em paralelo no circuito. Então, se você tiver um circuito assim, ó, um resistor, e você quiser, digamos que você queira saber o valor da corrente do resistor, perdão, da tensão que está no resistor. Como que você colocaria o teu voltímetro? Colocaria ele em paralelo com o resistor. Então, ó, você veja aqui, amperímetro você coloca em série e o voltímetro você coloca em paralelo. Tranquilo? Isso para tensão contínua e para tensão alternada da mesma forma. Então, voltando aqui, ó, corrente, então, é o movimento ordenado dos elétrons. Eu vou esse material está um pouco mais leve, a literatura dele, que é uma apostila da Copel ainda, e ela é bem simplesinha e ela é bem fácil de você entender, então dá para vocês fazer uma leiturinha dela com bastante paciência ali, que ela é bem tranquila de se trabalhar. Então, ó, elétrons caminhando no condutor, corrente elétrica, tranquilo? Então, lá quando vocês fizeram um trabalho, a parte de eletrostática, que vocês devem ter feito uma leitura, vocês viram que o átomo lá tem prótons e nêutrons, prótons e nêutrons no núcleo, certo? E em volta temos os elétrons, certo? Em volta do núcleo a gente tem os elétrons. E esses elétrons têm o que a gente chama de carga, certo? Então, a quantidade de corrente também pode ser calculada através desse cálculo aqui, ó. Quantidade de carga, ΔQ, divididos pela quantidade de tempo, período. Então, relembrando lá o que vocês tiveram nas atividades lá de eletrostática, vocês devem ter visto que a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é um Czinho. Então, isso daqui é a carga de um elétron. Então, quer dizer que se eu tiver 2 elétrons, eu vou ter essa carga multiplicado por 2, concordam comigo? Se eu tiver 500 elétrons, vai ser a carga de um elétron multiplicado por 500. Então, sempre a carga de um elétron vai ser isso aqui, ó. Então, esse daqui seria o valor da carga. Então, uma outra forma de se calcular a corrente, que nós não vamos utilizar tanto no nosso curso, seria essa variação de carga pela variação de tempo. Então, essa é uma das equações. Esse tempo aqui, ó, sempre vai ser em segundos e a carga sempre vai ser em coulombs. Isso quer dizer que a corrente, que a gente fala que é o ampere, corresponde à quantidade de coulombs por segundos, sabia? Então, aqui, ó, para você não precisar falar coulomb por segundo, então, coulomb por segundo, para ficar mais fácil a escrita, a gente chama de ampere. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Estão tão quietinhos hoje? Tranquilo. Então, beleza. Então, essa equação aqui, como eu falei, a gente não vai usar tanto, mas seria mais para nível de conhecimento. Aí a gente viu lá os dois tipos de corrente, né? Corrente contínua, que é aquela que vai ter polaridade, corrente alternada, que é aquela que vai ficar oscilando entre o positivo e o negativo o tempo todo. Então, aqui você vai ter na fonte, você vai ter no carregador do celular, na saída do carregador do celular, você vai ter lá na bateria do carro, tensão contínua. E a alternada vai ser dos geradores. Então, gerador seria na tomada, eu vou ter tensão alternada, naqueles geradores que tem no shopping, para quando acaba a luz, daí tem que entrar o gerador em ação, também lá sempre em tensão alternada. Tudo que tiver relacionado que tenha transformador é uma máquina de tensão
alternada. Aí aqui, ó, esse daqui que eu achei interessante, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha de eletricista, às vezes sempre tem alguma pessoa que já viu esse amperímetro aqui, esse amperímetro de bancada analógico, tá vendo que aqui, ó, ele é um perímetro analógico, ele tem aquele reloginho para você medir corrente, mesma forma, ele vai ter 2 cabos aqui, né, a corrente vai passar por aqui, ele vai medir a corrente, só que daí de forma analógica, né, com um ponteiro para te indicar qual que é o valor da corrente, né, isso aqui é um pouco mais antigo, acho que eu devo ter lá um que a gente não usa, mas eu tenho para mostrar como é que era antigamente. Aí nós temos esse amperímetro aqui, ó. Esse amperímetro aqui, que é um amperímetro alicate. Vamos ver aqui se eu consigo aumentar um pouquinho o desenho. Mas você consegue perceber que aqui, ó, é um alicate. A corrente, eles colocam, fecham esse alicate aqui, ó, e o condutor ele vai entrar aqui e vai fazer a medição sem precisar cortar o circuito, né? Nós coloca o alicate ali em cima do cabo e ele faz a medição de corrente automaticamente, não, sem precisar romper. Só pela quantidade de corrente que está passando por aqui, ó, ele já consegue fazer a medição. Uma beleza esse daqui. E esse aqui, ó, não sei se vocês já viram, mas esse daqui é aquele multímetro lá que tem na Casa China, de até R$19. Esse daqui é o suficiente para nós? Esse daqui é o suficiente para nós. Qual que é o problema dele, ó? Tá vendo que para eu ligar uma lâmpada nele, com ele, para medir a corrente de uma lâmpada, tive que a corrente vai entrar por aqui, vai vir aqui, né? Perdão, a corrente vai sair por aqui, né? Pelo negativo, vai alimentar aqui e vai chegar por aqui. E ó, o multímetro vai fazer parte do circuito para você medir corrente. O que você ia falar? Alguém ia falar alguma coisa? Tudo bem? Então, continuando lá. Então, isso. Amperímetro. Aqui tem mais alguns exemplos, ó, no amperímetro, fechou aqui. Aqui, se fosse para eu colocar um amperímetro nesse circuito aqui, ó, como é que você teria que fazer? Teria que abrir o circuito, colocar o amperímetro aqui, ó, no meio dele, para depois a corrente passar para alimentar a lâmpada. Gente, conceito de corrente elétrica e unidade de medida de corrente elétrica, ficou tranquilo? Deixa eu só vir aqui no multímetro. Tranquilo? Então, vamos pegar o multímetro aqui de novo e vamos ver como é que funciona esse cara aqui. Tá? Então, como eu falei para vocês, ó, para medir a corrente elétrica, aí já ficaria mais complicado, ó. O que eu poderia, se eu colocasse para medir a corrente elétrica com esses 2 caras aqui, ó, eu ia conseguir medir a corrente? Não, o que eu tenho que fazer? Tirar o ponto vermelho e vir aqui, ó. Não sei se você consegue, tá aqui, ó, aqui tá 20 amperes e aqui tá miliamperes. Então, se fosse para eu medir uma corrente baixinha, eu colocaria aqui, ó, em miliampere. Para eu medir uma corrente mais alta, eu colocaria aqui, ó, no 20 amperes. Aí no meu circuito eu teria que fazer com que essas 2 pontas aqui, ó, as pontas de prova, a corrente teria que entrar por aqui e sair por aqui, para fechar o circuito com ele. Tranquilo? Tá. Então, basicamente, do multímetro é bem sossegado mesmo. Como eu falo, e sábado eu estava dando aula para eletromecânica e o pessoal que já trabalha na área sempre fala que na indústria o que você mais utiliza é o multímetro, gente. Então, o multímetro de todos os equipamentos, o equipamento que você não pode sair sem saber utilizar com mérito, é o multímetro. Tranquilo? Então, o multímetro, gente, sinceramente, de todos, de osciloscópio, gerador de funções, tudo é bem tranquilo de usar, mas você não consegue sobreviver na indústria sem saber utilizar o multímetro adequadamente. Então, aqui, ó, resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É um material que oferece oposição à passagem da corrente. Simples assim. Então, lá,
resistência elétrica, para os elétrons se movimentarem, eles precisam ter uma diferença de potencial, né? Tem que ter um potencial positivo e um potencial negativo. Um potencial negativo, certo? Então, se eu tiver um condutor aqui, ó, e aqui eu tiver um componente que é uma resistência, os elétrons que estão vindo por aqui, ó, eles vão conseguir passar por esse condutor? Vão. Só que aqui, ó, esse daqui vai oferecer uma resistência. E sempre que a corrente elétrica passa por uma resistência, o que ela gera? Calor. Calor, exatamente. Sempre que uma corrente passa por uma resistência elétrica, há uma dissipação de potência em forma de calor. Aí a gente já vai entrando no assunto. Então, quando o chuveiro lá, o ferro elétrico, ele vai ter uma determinada potência, que vai ser o quê? Capacidade de transformar energia elétrica em calor. Você veja que eu estou sempre insistindo em carga resistiva, gente. No primeiro período, eu vou insistir bastante em carga resistiva, porque no segundo período, daí vocês vão ver tensão alternada, daí fica mais interessante as outras cargas, indutiva e capacitiva, tá? Então, no primeiro período, eu sempre vou dar mais exemplos com carga resistiva mesmo, por isso que eu sempre repito lá o chuveiro, ferro elétrico, torneira elétrica, eu repito bastante isso, porque no primeiro período a gente trabalha bastante com carga resistiva. Então, lá, resistência elétrica, então, oposição à passagem da corrente. Toda corrente que entra por um lado sai do outro lado, só que quando tem resistência, há uma dissipação de energia elétrica em forma de calor. Aí, rapidamente, só para a gente lembrar, o que seria material isolante? Lembram o que é um material isolante? Já fizeram a leitura sobre isso? Então, material isolante é aquele que não permite a passagem da corrente elétrica. Então, a gente tem lá o exemplo de material isolante: o plástico, a madeira, o vidro, o papel, a borracha, a água. Lembra que eu falei sobre a água? A água é isolante ou condutor? A gente já falei sobre a água. Água pura é isolante. Água pura é isolante, isso mesmo. Água pura é isolante e a água que a gente utiliza, né, ela é condutora por causa da quantidade de sais, certo? Então, água pura é isolante. Então, quando dá aquelas enchentes e algumas coisas assim que entram nas lojas de eletrônica e danificam tudo, geralmente as coisas são lavadas com água pura, né? Que aquela água pura depois ela não tem perigo de danificar o equipamento. O problema é que conseguir água pura, eu falei para vocês que é um pouco mais complicado. Mas outro que não está aqui entre os materiais isolantes é que faz os vasos lá. Como é que é o material que faz vaso? Cerâmica? Porcelana. Principalmente porcelana. A cerâmica é um pouco mais maleável, mas a porcelana é um excelente material isolante, certo? Porque o material isolante, por mais ele tem que ser dimensionado de acordo com o nível de isolação que ele vai precisar oferecer, certo? Então, ó, o vidro ele faz uma isolação perfeita até um determinado valor. Então, você pode ver que nas torres de alta tensão, você tem isolantes. Você não tem isolante lá de borracha, essas coisas mais simples. Você tem lá isolante de vidro, você tem isolante de porcelana, porque eles oferecem uma isolação um pouquinho mais adequada. Com um detalhe aqui, o material que é isolante, ele precisa também. Igual a vela do carro. Isso. Sim, isso mesmo. Ele tem um material isolante ali, né? Sim. Uhum. Até no carro tem uma corrente elétrica gigantesca, como eu falei para vocês, né? Então tem que ser tudo muito bem protegido para não gerar curto-circuito. Então, digamos que você vai fazer uma isolação
numa tensão bem alta, adianta você colocar um pedaço de fita isolante? Não. Fita isolante isola até uma determinada tensão. Se for uma tensão muito grande, por melhor que material que seja isolante, ele tem, né? Ele aguenta até uma determinada. Se for uma tensão muito grande, ele não consegue isolar. E acaba. Então, você tem que sempre dimensionar o material que vai isolar de acordo com o nível de isolamento que ele vai ter. Por isso que lá nos postes tem lá, geralmente, isoladores de porcelana ou de vidro, que eles têm lá um melhor desempenho. Aí a gente tem os materiais condutores, que também, vocês já viram? O que o material condutor faz? Facilita a passagem dos elétrons. Então, o material isolante, o que nós temos lá? Cobre, ferro, prata, ouro. O ouro, evidentemente, que ele é muito bom, porém, o problema do ouro é o preço, muito caro. É utilizado como condutor? É utilizado como condutor de alguns contatos de equipamentos eletrônicos. Então, para evitar perca de corrente, perca de tensão ali, fuga de corrente, você utiliza lá o ouro em alguns contatos. Mas devido ao preço deles, são bem pontuais, assim, bem específicos. O que mais? Então, unidade de medida de corrente elétrica a gente já comentou, que é o ohm. E como que você vai fazer a medição da resistência elétrica? Medição da resistência elétrica também, da mesma forma. Ó. Você tem aqui uma fonte e aqui você tem um resistor. Se você quisesse medir o valor do resistor, para início de conversa, importante, não precisa deixar o resistor ligado. Você pode deixar ele desligado de preferência e colocar o ohmímetro, né? Colocar o multímetro na função ohmímetro e você vai colocar ele em paralelo com o resistor. Desse jeitinho aqui, ó. Certo? Em paralelo com o resistor. Então, resistência sempre eu vou chamar ela de R, unidade de medida é o ohm. Isso daqui bastante gente acertou na lista nos exercícios lá. O que foi erraram só foi a maneira de escrever. Bastante gente escreveu errado, mas tranquilo. Próximo ali, alguns exemplos de resistores que a gente já viu. Aqui, ó, uma lâmpada com filamento, aquela que... Aqui, essa lâmpada ali, com esse filamento, seria aquela básica, que lá a corrente elétrica, ela passa, né, pelo filamento de tungstênio, e esse filamento aqui, ó, nesse caso aqui está dizendo outro material, geralmente é de tungstênio, às vezes tem ali argênio, criptônio, alguma coisa diferente, mas basicamente a corrente elétrica passa por essa resistência aqui, e além dela aquecer, ela fica incandescente, então ela gera luminosidade e calor, certo? Ah, e isso daqui também, não lembro se eu cheguei a falar com vocês, mas enquanto maior o tamanho da resistência, a nível de tamanho, menorzinho, maior, então enquanto maior o tamanho do resistor, maior vai ser a potência dele, certo? Eu tenho uma dúvida ali. Pode falar. Essa imagem mesmo, esse último resistor maior é de 2 watts. Sim. 2 watts quer dizer, se por exemplo eu passo uma corrente de 50 watts, ele vai reduzir a 48? Não. Como é que calcula a potência? Lembra? A potência é a tensão vezes a corrente. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Muito bem. Digamos que você coloque esse resistor aqui, ó. Diz uma tensão para mim. Em qual tensão você quer ligar ele? 120. Sério? 120 volts. Que corrente você acha que vai passar por ele? Pode jogar uma corrente que você quiser. 2 amperes. Nossa, mãe. O que você acha se você fizer isso no laboratório? Ó, potência igual 120 vezes 2 vai dar 240 watts. Esse cara aqui vai aguentar? Não, né? Não, ele vai explodir de uma tal forma assim que não vai dar nem tempo de você colocar colocou ele ali, ó, ele já explode na hora. A
aumentou muito, muito acima do que ele consegue. Tá? Então, se você ligar, digamos aqui, ó, nesse resistor miserávelzinho aqui, tá? Nesse resistor aqui, ele aguenta a potência dele é de 250 miliwatts, certo? Então, digamos que você ligue ele em 12 volts, é uma tensão baixa, né? E passe por ele uma corrente lá de 200 miliamperes, certo? Ó, uma corrente pequenininha, né? 200 miliamperes, uma corrente baixa. Só que vamos ver se ele vai aguentar isso aqui. Potência é igual a tensão vezes a corrente. 12 vezes 0,2, quanto que dá? 0,24 watts. Certo? Entendeu essa conta aqui? Então, ó, esse resistor ele iria aguentar uma corrente lá de 200 miliamperes? Sim, ia ficar bem no limite, ele ia aquecer bastante, mas ele não ia estourar, porque a potência ia ficar abaixo da potência nominal dele. Tranquilo? Opa! 12. Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Tranquilo? Então, basicamente isso. Acontece muito de queimar esses resistores aqui no laboratório, de verdade mesmo, porque às vezes a pessoa, vou fazer só um teste, vou ligar um resistorzinho de 3 ohms numa tensão de 4 volts. 3 ohms em 4 volts, ele vai estourar, porque a corrente que vai passar vai ser acima do que ele aguenta e apesar de ser uma tensão baixa, como a corrente vai ser alta, vai estourar ele do mesmo jeito. Então, sempre essa relação tem que ficar equilibrada, para ele ficar dentro da potência que ele aguenta. Então, se você colocar uma tensão bem alta, você tem que ver quanto de corrente que vai passar. Multiplicou tensão e corrente e deu acima da potência nominal do resistor, ele não vai aguentar. Aí você tem que providenciar alguma coisa para melhorar isso. Daí colocam ele com uma potência maior. Aí aqui, ó, tem alguns potenciômetros. O que seriam potenciômetros? São resistores que você consegue variar. Então, um resistor que consegue variar seriam aqueles utilizados lá para... Lembra aqueles rádios de antigamente que tinha volume, que você mexia no botão para aumentar e diminuir o volume? Não sei se é muito da geração de vocês, mas aquele botãozão lá é um potenciômetro, um resistor variável. Ele aumenta e diminui a resistência você mexendo no botão. Então, de resistores tem bastante variação. Tem esses resistores deslizantes que a gente não utiliza muito no laboratório. Na verdade, é mais para vocês a nível de conhecimento. Tem esse resistor caro pra caramba, esse resistor multivoltas aqui. Eu não tenho ele exemplo no físico, mas me parece que os geradores de função do Senai lá, ele tem o botão de você mudar ali a frequência e a tensão deles. Se eu não estiver enganado, é com um potenciômetro multivolta. Então, lá dentro de alguns componentes, a gente tem esses caras aqui, ó. Eles são bem carinhos, assim, não são tão utilizados assim para nós por enquanto, certo? Aí tem alguns exemplos de potenciômetro, de como que é feita a ligação dele. Esse daqui a gente vai ver um pouquinho mais deles quando estiverem trabalhando lá para aumentar e diminuir a luminosidade de LED, porque você aumentando e diminuindo a resistência, você vai aumentar e diminuir a quantidade de tensão que vai estar chegando no LED. Daí você consegue aumentar e diminuir a intensidade luminosa dele. Esse material que depois eu vou disponibilizar para vocês. Esses caras aqui são os componentes de agora, né? Que são os SMD. Você pode ver que se você abrir o celular lá, não vai ter nenhum componente grandão lá dentro. Vai ter só os componentes que a gente chama de SMD, que são aqueles que ficam colados na superfície da placa. Então, aquele monte de resistores que eu mostrei para vocês até agora, basicamente, eles estão sendo todos substituídos por esses miudinhos aqui, ó. Então, esses caras aqui, eles vão ficar colados na placa. Basicamente, eu vou ter uma placa aqui, ó, e daí você vai pegar e vai
colocar estanho aqui, e esse componente aqui, ó, vai ficar colado na superfície da placa. Por isso que a gente chama dele de SMD. Esses outros caras aqui, ó, pense ele na placa. Na placa, o que teria que ter? A placa teria que ter uns furos. Você coloca o componente aqui, ó, né? Digamos que seja um resistor. Você coloca o resistor aqui, faz a solda aqui, ó, e o componente tem que atravessar a placa. Esses componentes que atravessam a placa são os componentes que a gente chama de PTH. PTH. Então, o componente PTH, pode falar. Será que esse ano a gente vai poder mexer no protoboard para aprender um pouco melhor sobre os resistores de novo, essas coisas assim? Cara, tem que ver aí, tem que ser, não sei como é que vai ficar, né? Porque não depende da gente. Depende do governo liberar para a gente ter aula. A gente tem disponibilidade. A gente tem disponibilidade de material, a gente tem os laboratórios, estava tudo organizado para ter aula prática, sempre, né? Você sabe, as últimas aulas lá estavam com uma aula de laboratório. O problema é que não depende da gente, né? Isso que é o problema. Isso que é triste, né? Porque as aulas práticas acho que são as melhores, assim, para ver melhor os componentes, né? É que a prática em si ela é muito fácil, na verdade, bem fácil mesmo. Então, com poucas aulas práticas, você aprende, né? Mais complicado, com certeza, é a parte teórica. Pelo dimensionamento do curso de vocês, teria aula prática lá no final. Porque, na verdade, a mecatrônica mudou agora, né? Que antigamente não tinha aula prática no primeiro semestre. Mas agora, na grade de vocês, teria dimensionado algumas aulas de eletrônica analógica, né? Comigo lá no final do semestre, que é aquelas que você deve lembrar de alguma coisa. Mas aí não depende realmente, não depende. Por mim, a gente tava lá hoje. Mas não depende da gente, né? Nem do Senai, tem que liberar. Espero que libere. Eu espero que libere. Pois é. Eu não sei como é que vai ser feito, porque em algum momento, aula de laboratório, em algum momento, a gente vai ter que ter, né? Porque eu falei para vocês, o multímetro não tem como você deixar de entender como é que ele funciona e deixar de trabalhar com ele. Então, tem coisas assim que realmente fica mais complicado, né? Vai ter que ter em algum momento. Principalmente tratando-se de multímetro, né? Multímetro você obrigatoriamente vai ter que entender como é que funciona. Resistor você mede 1 a 2 vezes, você já sabe. Só que o básico é você aprender a usar o multímetro. Né? O multímetro mede tudo que o mecatrônico vai precisar. Resistores lá, aí tem o modelo europeu e o modelo americano e japonês. Basicamente, eu utilizo mais esse aqui, que é mais fácil de desenhar, que é uma caixinha, mas tanto esse quanto esse é símbolo de resistores. Então, qualquer um dos dois que vocês verem no circuito, um resistor ele pode ficar desse jeito ou o resistor pode ficar desse jeito. Depende bastante do livro que eu utilizar, né? Um ou outro pode ter esse ou esse. Como eu uso mais o Proteus para fazer os circuitos para vocês, então geralmente eu vou usar mais esse cara aqui. O que mais? Aí, isso daqui é a parte de código de cores de resistores. Esse daqui eu vou pegar uma aula só para a gente trabalhar com eles, tá? E não vai ser a aula de hoje, porque o de hoje eu preciso corrigir os exercícios. Mas só para a gente ter uma noção, cada uma dessas faixas aqui, ó, ela corresponde a um número. Então, o número marrom corresponde ao número 1, o vermelho corresponde ao número 2, o laranja ao número 3. Então, essa tabelinha aqui, ó, ela vai te indicar qual que é o valor do resistor. Suponhamos que você tenha aqui, ó, esse resistor aqui, ó, esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó, tem uma faixa vermelha. Vermelho corresponde ao número? É vermelho ou marrom isso aqui? É vermelho, acho. Parece que é vermelho, né? Então, vermelho corresponde ao número 2. Aí tem essa aqui, ó, violeta. É violeta, né?
violeta corresponde ao número 7. E esse marrom aqui, ele corresponde ao multiplicador, que, no caso, é vezes 10 elevado a 1. Então, esse resistor aqui, ó, seria 2,7 vezes 10 elevado a 1. Seria um resistor de 270 ohms. Se a gente conseguiu ler direito esse cara aqui. Porque aqui está dizendo que é quilo. Para ele ser quilo, teria que ser essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é a laranja. Tá vendo? Ah, isso aqui é laranja. Essa laranja ficou muito esquisita, ficou cor de rosa. Mas se aqui fosse vermelho, violeta e marrom, se for marrom, marrom vale 10. Se for vermelho, violeta e laranja, seria vermelho, violeta e laranja. Laranja corresponde ao número por 1000. Multiplicado por 1000. Isso mesmo. Tá? Bom a que gente vai ter... Bom que Pode. no multímetro você tem a opção de resistência, né? Daí, se tiver na dúvida na cor ali, você coloca no multímetro, que o multímetro te informa a resistência Exatamente. que o resistor tem. Ah, exatamente. O multímetro, ele vai te informar o valor da resistência. A gente já, vamos só abrir o multímetro aqui. Deixa eu só... Ué, o que aconteceu? A câmera desligou-se sozinha. Gente, deixa eu ver se ela vai ligar de novo. Aqui. Isso. Então, basicamente, aqui olhando o multímetro novamente, deixa eu só compartilhar o multímetro com vocês. Então, se você for pegar um multímetro, compartilhar o multímetro. Então, o multímetro, ó, o que ele vai ter? Você vem aqui e coloca na parte de resistência. Então, aqui, ó, coloca aqui no resistor, certo? O que eu tenho que olhar? Olha, lembra que eu tinha colocado aqui para corrente? Posso medir a resistência assim? Posso ou não? Não, né? Não, né? Não. Não posso. Pera aí. Tem que mudar lá para direita. Tem que mudar lá para direita, isso mesmo. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou mudar para cá, certo? Você consegue enxergar esse meu resistor aqui, ó? Esse resistor aqui, não dá para enxergar nada do que está escrito nele. Nada. Não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, mas eu não tô... ele já tá velho. Nem a cor direito, quase. Ele é um resistor verde, sabe aquele verde abacate, meio, tipo, mais ou menos? Não tem como... como ele já foi muito manuseado, até o que estava escrito aqui tá... Não dá para entender direito. Daí, como que eu faria aqui? Ah, olhando o tamanho dele... Vamos pegar um resistor miserável aqui, ó. Esses resistores coloridinhos, eles são desse tamanhinho aqui, ó. Então, esse resistor aqui, eu consigo ver a cor dele. Vocês não vão conseguir, mas eu consigo ver a cor dele aqui, ó. Ele é laranja, laranja e marrom. Então, laranja, laranja é 3, 3 e marrom que vai ser 10. Esse resistor aqui seriam de 330 ohms. Daí, o que eu teria que fazer? Ah, é 330 ohms? Daí, eu vou vir aqui na escala. Ah, a escala é de 2K. Vou pegar, ligar o multímetro, importante, né? E só fazer isso daqui para medir. Então, basicamente, fazer a medição no multímetro de um resistor é fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que é um de 330 ohms? Ó, quanto que ele deu? 325 ohms. Tá correto? Tá correto. Tá? Porque ele tem uma tolerância. Tem uma outra faixa aqui, ó. Tá laranja, marrom e dourado. O dourado corresponde a uma tolerância de mais ou menos 5% de ohms. Então, ele está dentro da tolerância dele. Simples assim para medir resistor? Simples assim. Mas tem que saber o código de cores? Tem que saber o código de cores, é padrão. E esse outro resistor que não dá para enxergar nada, consegue medir? Consigo. Só que ele é grandão, ele é de potência, mas ele tem uma resistência baixa. Então, ó, vou colocar no 200 aqui. Ó, esse resistor ele é grandão, mas ele é um resistor de 22 ohms, né? Olha, é um resistor de 22 ohms, está me entregando aqui 21,5
1,5, sei lá, mini 1,6 ohms. Tá correto? Tá correto. Por causa da tolerância de 5% dele. Por que eu sei que ele não é de 21 ohms? Porque não tem resistor comercial de 21 ohms, só tem de 22, então ele tem que ser de 22. Certo? Então, isto daqui, como eu falo pra vocês, se eu tivesse laboratório, ia estar todo mundo medindo no multímetro? Não, gente, que hoje não seria aula de laboratório, tá? Fiquem tranquilos, eu ia mostrar isso daqui para vocês no PowerPoint de qualquer forma. Voltando lá, gente, aí a próxima atividade aqui que a gente vai ver, eu iria começar hoje com código de cores e resistores, mas eu acredito que vocês ainda estão com dificuldade na parte de potência. Então, esses daqui são os nossos assuntos que vão vir na sequência, lá, ó, lei de Ohm e circuitinho série e paralelo, segundo a lei de Ohm, né? E aqui um circuitinho série em paralelo. Segundo a lei de Ohm, bem tranquilo. Isso daqui são o que a gente vai ver mas isso daqui é pano para manga. Isso daqui a gente vai trabalhar vários dias com isso daqui. Então, queria só relembrar vocês aqui, ó. Simbologia de fonte de tensão contínua, tá? Não pode esquecer disso daqui. E, basicamente, aqui que nós deveríamos chegar. Relembrar de potência elétrica. O que é potência elétrica? Potência elétrica é a capacidade que o equipamento tem de transformar um tipo de energia em outro tipo, no caso, potência elétrica, de transformar energia elétrica em outro tipo de potência, certo? Então, a unidade de medida é o watt. Aí, de potência elétrica, vocês tinham uns exercícios para trabalhar, lembram? E eu preciso ver se vocês têm alguma dúvida naqueles exercícios para poder fazer a atividade online de amanhã. O que vocês me dizem? Alguns deu uma dúvida. Alguns deu uma dúvida. Deixa eu só encerrar um pouquinho a gravação, só para eu marcar aqui. Para a gravação.